Cristo. Eu convido a igreja agora, amados irmãos, a que estejamos muito atentos. Hoje é o primeiro domingo de julho e nós vamos começar duas novas séries de mensagem. A série da manhã vai se chamar Com Cristo na Escola da Oração, certo? Nós precisamos, num tempo como esse, de aprender a orar. Então a série da manhã vai se chamar Com Cristo na Escola da Oração. E à noite eu começarei a pregar nos Salmos de Romagem. A série A Escola com Cristo na Escola, ou seja, Com Cristo na Escola da Oração, vai ser a exposição de Lucas capítulo 18. É um capítulo inteiro que fala sobre oração. E a igreja precisa ser reforçada nessa área. E à noite nós vamos ouvir os Salmos de Romagem, que são os salmos que os peregrinos cantavam quando viajavam a Jerusalém para adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Nós que vivemos em terras desertas, precisamos dos Salmos de Romagem para fortalecer a nossa alma e nos preparar para uma vida de oração e adoração a Deus. Mas nessa manhã começa a série Com Cristo na Escola da Oração. Eu quero convidar você então a abrir comigo a palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Eu convido os que estão no templo a que se coloquem de pé. Nós vamos ler este precioso texto da palavra de Deus. Lucas 18. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oremos ao Senhor. Pai, nós já ouvimos, ó Deus, esse texto centenas de vezes na nossa caminhada cristã. Nós que já estamos com Jesus há algum tempo. Mas, Pai, a Tua palavra é vivificadora. A Tua palavra é renovo para nossa alma. E eu quero Te agradecer porque Tu és o Deus vivo que fala conosco por meio da Tua santa palavra. Pai, Tu puseste no meu coração expor de manhã uma série no Evangelho de Lucas capítulo 18, cujo tema é Com Cristo na Escola da Oração. Ó Deus, matricula todos que aqui ouvem a palavra nessa manhã, tanto no YouTube como aqui na igreja, e os que ouvirão depois, como alunos assíduos nessa escola, que revela que somos totalmente dependentes do Senhor. E começa, Deus, já nessa primeira mensagem da série, a falar a nossa alma, a tirar-nos, ó Deus, ó Pai, de uma atitude soberba, a dar-nos um coração quebrantado e humilde na Tua presença. Fala conosco, Senhor. Pai, todo esse culto, todas as leituras, todos os cânticos nos motivaram a Te buscar, a orar, a termos um encontro vivo e pessoal contigo. Mas isso só é possível, Pai, pela Tua graça
Então não olha para nós conforme as nossas iniquidades. Olha para nós, Pai, conforme a obra de Jesus. E olhando assim, enche-nos do poder e da presença graciosa do Espírito Santo, para que o Senhor seja honrado nesta pregação e para que cada coração que está ouvindo ao Senhor agora seja transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa sincera oração, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Os irmãos que estão no templo podem sentar-se. Meus queridos irmãos e irmãs, essa mensagem está sendo pregada para o rebanho da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, para todos aqueles que a ouvirão também, mas também em comemoração do 87º aniversário da Igreja Presbiteriana de Itu, uma igreja abençoada, viva, histórica, e como em Itu tudo é grande, uma grande igreja. Eu quero parabenizar os nossos irmãos, o pastor tão querido, reverendo André Aramis, nosso amigo, que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, bênçãos sem medida. E queridos irmãos e irmãs, um autor de teologia pastoral que eu gosto muito de ler, se chama Eugene Peterson. E em 2 de seus livros, pelo menos, O Pastor Segundo o Coração de Deus e O Pastor Contemplativo, Eugene Peterson ensina que uma das principais responsabilidades e deveres que um pastor tem é ensinar o seu povo a orar. E aqui nós encontramos o maior de todos os pastores, o grande pastor das ovelhas, o nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos a invocá-lo em oração, mas ensinando não só aqueles discípulos que lá estavam, naquela região palestina, mas, querido amigo e irmão, a todos os discípulos de todos os tempos, a matricularem-se na escola da oração. Então, se você quer se graduar na sua vida cristã, você tem que dobrar os seus joelhos, e esse é o vestibular, para que você entre na Universidade da Oração. O tema da nossa mensagem é a Universidade da Oração. Eu espero que você seja matriculado e aprovado nessa universidade, para a glória e para a honra do nome de Jesus. E ao olhar para o texto dessa manhã, a palavra nos diz que a Universidade da Oração é a Universidade do Dever. A Universidade da Oração é a Universidade do Dever. Olha o que diz o texto bíblico, versículo de número 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Veja bem que Jesus não diz que orar seja um conselho. Ele não diz assim: talvez seja uma boa opção para vocês dobrarem os seus joelhos. Ele nem sequer faz uma pergunta a eles: o que vocês acham de orar? É interessante para vocês? Jesus, amados irmãos, é imperativo. Ele diz que oração é um dever. E não é um dever que nós praticamos somente uma vez por semana, no dia do Senhor, no momento do culto. O Senhor Jesus disse que a oração é um dever contínuo. Nesse texto, ele conta uma parábola sobre a obrigação e o dever de orar sempre. Por causa disso, então, nós aprendemos que a Universidade da Oração é a Universidade do Dever. É um dever e nós devemos obedecer. Nós devemos estar em atitude de obediência. Por que nós devemos orar? Porque o Senhor nos manda e porque nós queremos viver em obediência àquele que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Mas talvez você me pergunte: reverendo, já que é um dever, como eu posso cumprir esse dever? Ora, querido, o primeiro texto que nós lemos no culto desta manhã ilustrou muito bem. Ele diz assim: os discípulos pedem a Jesus para que ele
lhes ensine a orar. E ele então lhes ensina dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pastor, como eu vou cumprir esse dever? O Pai Nosso, amados irmãos, a oração dominical não é meramente uma reza que você tem que repetir para dizer que está de acordo com a palavra de Deus, mas ele é riquíssimo em princípios que nos fazem excelentes alunos obedientes na escola da oração. O primeiro princípio que o texto ensina que você deve ter é intimidade. Jesus diz: Pai. Mas você só pode chamar Deus de Pai quando você se arrependeu dos seus pecados e creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para te salvar. Então, no momento em que você crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador e que Ele pagou toda a dívida que você tinha no tribunal de Deus, você é declarado justo no tribunal de Deus naquele momento. De inimigo de Deus você passa a ser amigo. Agora você é reconciliado com o Pai, então você perde a culpa. Você agora é justo, considerado justo, você é amigo, mas Deus vai então e te adota como filho no momento em que você crê. E adotado como filho, Ele vai te sela com o Espírito Santo, que é a marca dentro do seu peito que você pertence à família de Deus. Então Deus se torna seu Pai. Para orar você precisa ser salvo por Cristo Jesus. Mas você precisa ter uma consciência comunitária. Pai Nosso. Isso faz de você alguém mais humilde. Você não vai ser soberbo e dizer: Deus é só meu Pai e atende só as minhas orações. Não, Ele atende as orações de todo o seu povo. Mas para orar você precisa ter reverência, porque Deus está nos céus. Ele é mais alto do que tudo. Ele é o seu Pai, mas você não trata Ele como se Ele fosse seu igual. Você ora com reverência, e aí então você adora o Senhor e glorifica o seu nome. O seu nome tem a ver com a sua essência, com o seu ser, com o que Ele é. Por isso você diz: santificado seja o teu nome, separado para a adoração e para a glória. Você adora a Deus enquanto ora, mas você então demonstra obediência e deseja ver a vontade de Deus ser realizada na sua vida, quando diz: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já é feita lá no céu. Mas como orar, pastor? Então, além de buscar essa intimidade, de ter essa consciência comunitária, de exaltar a Deus, de desejar a manifestação do reino, venha o teu reino, que significa salvação de almas e transformação de vidas, e além de desejar que a vontade de Deus seja obedecida, você ora, depois de orar pelas prioridades de Deus, você ora por você, e você ora pelo seu sustento, em primeiro lugar. O pão nosso não é o dos outros, é o seu, fruto do seu trabalho. O pão nosso de cada dia, sem ansiedade, sem ansiedade. Não fique preocupado se não vai ter para o mês que vem, tem que ter para amanhã, ou para hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, só para hoje. Amanhã Deus providencia de novo, fica sossegado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Descanse, confie. Ore pelo sustento e confie que Deus dará. Mas ore pelo perdão. Você é pecador, você precisa ser perdoado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E perdoe os seus ofensores, porque se você não perdoá-los, significa que você não entendeu o Evangelho e o Evangelho não entrou no seu coração. Mas ore por livramento, porque nós somos pecadores, nós podemos tropeçar. Não nos deixes cair em tentação. Mas ore para que Deus te livre do diabo. Livra-nos do mal. A palavra poneros no grego significa livra-nos do maligno. Irmãos, muitas vezes nós que somos protestantes históricos, nos esquecemos que estamos envolvidos numa batalha espiritual. Você já parou para pensar que esse momento aqui que eu estou pregando para você é um momento de batalha espiritual? Você acredita que quando eu estou pregando, Satanás está fazendo de tudo para tirar a mensagem do seu coração? Ou então ele te enche de preocupação com o dia de amanhã: será como eu vou pagar aquela conta? Meu Deus, será que a arrecadação da igreja vai dar para cumprir os gastos? E aí ele tira a mensagem da sua cabeça e do seu coração.
Ou então você fala, estou tão cansado dessa pandemia, de ficar ouvindo sermão pelo YouTube, eu vou curtir a vida doidado, e aí eu estou cansado desse negócio. Satanás quer tirar a mensagem. Esse é um momento de guerra espiritual. E você acredita que quando eu saio daqui, ele ainda inventa de me bater? Às vezes eu estou sentado na mesa do almoço e vem lapada de todo lado. Porque é batalha espiritual, amado irmão. É por isso que nós temos que orar dizendo, livra-nos do maligno. E por último nós então, como orar, pastor? Nós concluímos nossa oração num clímax doxológico incomparável. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glorifique o nome do Senhor. Oração é exultação em Deus, é descansar no seu reino, em sua glória, em seu domínio, para sempre. Amém. Você aprendeu então como cumprir esse dever. Dobre o seu joelho para ter comunhão com Deus. Ore pelos seus irmãos. Exalte o nome do Senhor. Ore pelo crescimento do reino de Deus, salvação de almas. Ore para que a palavra de Deus seja obedecida na tua casa, na tua família, na igreja. Ore pelo teu sustento, ore por perdão, perdoe os outros. Peça livramento das tentações e livramento dos ataques do diabo. E glorifique ao Senhor. E exulte nele. E adore-o sobre todas as coisas. Toda glória, toda honra, toda adoração, todo louvor sejam dados ao nome de nosso Deus e Pai e de nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus faça de você um bom aluno na universidade da oração. A universidade da oração é a universidade do dever. Obedeça, dobre os seus joelhos. Quem será beneficiado será você mesmo, sua família, a igreja de Jesus e o mundo inteiro. Dobre os seus joelhos e experimente o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Uau, pastor, eu preciso fazer minha prova de aptidão, matricular-me nessa escola. Louvado seja Deus, Jesus já passou nesse vestibular por você, meu filho. A universidade da oração é a universidade do dever. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que a universidade da oração é a universidade da perseverança. A universidade da oração é a universidade da perseverança. Olha o que diz o texto bíblico, meu querido amigo e irmão. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vou ler de novo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração é um dever, mas o texto nos diz que a universidade da oração é a universidade da perseverança. Jesus disse que nós temos que orar sempre. Isso significa que você tem o seu momento a sós com Deus no seu quarto, em que você derrama a sua alma diante dele, em que você ouve a palavra, em que você é cheio do Espírito Santo, mas quando você sai dali para a vida, você não deixou Deus trancado lá no seu quarto, ou longe lá no céu sem se importar contigo. Não, querido amigo e irmão, você agora está em comunhão íntima com o Senhor o dia inteiro. Então você vai caminhando na rua e você vai vivenciando situações e você glorifica a Deus. E aí de repente então, você que você está atrasado para chegar no trabalho, mas você orou, você está cheio do Espírito Santo. E aí então vem um camarada e te dá uma fechada e você fala: seu filisteu, que o Senhor Jesus tenha misericórdia da sua vida. Ou então você fala: que o Senhor te perdoe de todos os seus pecados, em nome de Jesus. Você está matriculado na Universidade da Oração. Sua linguagem é a linguagem de Sião. Você fala com Deus o dia inteiro. Então, de repente, você está lá no seu escritório, no meio de uma grande luta, e o seu chefe anuncia que há problemas na empresa, que precisa se reunir com você, e você não sabe o que espera. Então, você ali na sua sala, ou na sua baia, ou vai ao banheiro, e fala assim: Senhor, tem misericórdia, vai adiante de mim. Tu és a minha luz e a minha
salvação de Deus vai adiante de ti. Ele te defende. Se você tem uma grande causa pela frente, se você olhar para o Mauro, aquele advogado, se você é um advogado, tem que pleitear uma causa, e seu cliente é correto, inocente, você está defendendo a justiça, então você dobra o seu joelho e fala assim: Pai, o Senhor está comigo, tem que fazer meu trabalho, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê vitória, que o Senhor me dê tua bênção, em nome de Jesus. A universidade da oração é a universidade da perseverança, é o tempo todo, amado irmão. Mas, pastor, com quem a gente aprende a orar assim o tempo todo? Como é que funciona esse tipo de oração? Ora, pois, irmãos, esses discípulos aprenderam com Jesus. No dia em que ele foi batizado por João Batista, alguns deles já estavam ali. Pedro lá estava André, estava Tiago, estava João, e ali estavam eles diante de Jesus, e ele foi batizado, e o batismo de Jesus, irmão, foi a sua ordenação ao ministério. E a Bíblia diz que quando João o batizou, ele estava orando, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e se ouviu a voz de Deus Pai dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Naquele momento Jesus estava em oração. Depois, amados irmãos, de algum tempo, quando Jesus está pregando, a multidão em frenesi o busca. A Bíblia nos conta nesse Evangelho de Lucas que ele vai para alguns lugares solitários, desertos, e ora, porque ele quer ter comunhão e quer ser cheio da presença do seu Pai. Mas depois ele foi chamar os seus discípulos, e ele tinha que escolher os homens certos para levar a igreja adiante. Então ele vai a um monte, irmãos, em Lucas 6 diz que ele orou a noite inteira por aquele projeto. Passou a noite em claro, em conversa com seu pai, conversando sobre os que deveriam ser escolhidos, conversando sobre a vida deles, pedindo a Deus que trabalhasse neles, que eles recebessem a mensagem, e orando por toda a vida ministerial daqueles homens. Jesus orou a noite inteira. Depois, amados irmãos, quando ele foi manifestar a sua glória, ele levou os seus 3 melhores amigos a um monte muito alto, e quando ele orava, a sua veste se tornou branca, alva mais que a neve, o seu rosto brilhou gloriosamente, e apareceram Moisés e Elias, a lei e os profetas, para testificar a glória de Cristo, e os apóstolos ali estavam, Pedro, Tiago e João, testificando a glória de Cristo. Ele orou naquele momento. Depois, meus queridos amigos e irmãos, quando ele está prestes a ir à cruz para nos salvar, ele está sentindo o cheiro da ira de Deus, e no seu lugar de oração, ele ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. E aos seus discípulos ele diz: orai para que não entreis em tentação. E depois ele é fortalecido por Deus, e dali se levanta e vai à cruz ser cravado no meu lugar e no teu lugar, receber a ira de Deus que você merecia e que eu merecia. E ali naquela cruz cravado, quando os homens zombam dele e lançam sortes para ficar com a sua capa, então alguns zombando dele, ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois de alguns instantes, citando um salmo e lembrando da sua situação, crucificado, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E para finalizar então, a primeira parte do seu ministério terreno, ele dá um brado e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou, e o véu do santuário se rasgou. É por isso que em Atos dos Apóstolos você encontra a igreja primitiva orando, porque os discípulos aprenderam a orar com Jesus. Tal como nosso Senhor foi perseverante em oração, você precisa ser perseverante em oração. Você precisa orar o tempo inteiro.
Você precisa orar sempre. E se você está esmorecendo, preste atenção. Para você não esmorecer e permanecer persistente e seguir firme e adiante, você precisa orar. Jesus fala sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Se você anda dizendo, vida, tristeza, azar, pandemia que não passa, é porque está faltando oração na sua vida. Você precisa perseverar. Se você só olha para o problema, se você só olha para a dificuldade, se você é pessimista, se você só vê defeito, você precisa orar. A oração vai mudar a sua perspectiva. A oração vai transformar o seu coração. A oração vai fazer de você alguém parecido com Jesus. E você vai parar de viver lamúria, reclamação. Você vai viver para a glória de Deus. Tem alguns crentes, irmãos, que é sem brincadeira, né? Quando eu olho para eles, acho que a trilha sonora da vida de alguns é aquela da escravizaula, né? Você olha para ele, que é isso, meu irmão? Para com isso! Coragem! Jesus morreu por você. Anime-se! Levante-se! Você é salvo! Jesus te ama! Ele está no controle de tudo. Persevere. Que Deus te abençoe. Coragem. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E aí? Como você está na universidade da oração? Olha lá, rapaz, não vai ficar independência, hein? Jesus morreu na cruz. O preço para você entrar nessa universidade foi muito alto. Fique esperto. A universidade da oração é a universidade do dever. A universidade da oração é a universidade da perseverança. Que Deus faça de nós excelentes alunos nessa universidade, em nome de Jesus. Uau, pastor, que desafio. Mas que mais eu aprendo na universidade da oração? A universidade da oração é a universidade da resposta. A universidade da oração é a universidade da resposta. Jesus conta aqui uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele diz que em certa cidade havia uma viúva desamparada, que não tinha ninguém para defendê-la, e ela estava sendo ultrajada em uma causa. E de repente, amado amigo e irmão, há um juiz naquela cidade. Mas ele é um juiz corrupto, um juiz iníquo. Ele não se preocupa com ninguém. Ele só quer fazer o que se lhe dá na cabeça. Ele não teme a Deus e nem respeita homem algum. Mas aquela viúva, ainda que não tenha humanamente quem a defenda, ela pode insistir. Então ela começa a perseverar. E ela diz que ela encontra o juiz e ela julga a minha causa. E eu imagino, amado irmão, que ela já ficava na porta da casa do juiz. Quando ele saía para o lugar do julgamento do tribunal, ela falava, bom dia, julga a minha causa. Aí ela marcava o horário lá no tribunal, julga a minha causa. Tira essa mulher daqui, não aguento essa mulher. Aí ele voltava para casa, ela estava lá na porta. Seu juiz, julga a minha causa. E de repente, ele ia ter um momento com seus amigos, de uma conversa, certo? Lá, num daqueles pubs de Israel. E de repente, então, ela estava lá na porta. Julga a minha causa. Ela tinha informantes até dentro da casa do juiz. Imagina, amado irmão, aquela mulher, o juiz ia praticar ali um esporte para ter uma atividade física. Ela dizia, julga a minha causa. E já que ele era iníquo, até quando ele ia fazer coisa errada, ele estava lá tramando, aparecia ela. Olá, seu juiz, julga a minha causa. Ah, meu irmão, aquele homem ficou tão importunado. É verdade que eu não temo a Deus, nem a homem algum. Mas essa viúva está enchendo tanto a minha paciência, que eu vou julgar a sua causa. E aí Jesus diz assim, amados irmãos, de maneira maravilhosa. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Veja bem, meu irmão, que na parábola a mulher é indefesa, solitária, não tem ninguém. Veja bem que o juiz é mau, é iníquo, é ateu, existencial, não teme a Deus, não respeita ninguém, é um homem intratável. Mas a perseverança é tão importante que ele não aguenta e ela obtém a resposta. Agora Jesus fala, preste atenção no que fala esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Preste atenção, a viúva não tem quem a defenda, o juiz é iníquo. Mas Jesus diz que o nosso Pai é bom. Porventura não fará Deus justiça? Deus é bom. Deus mandou Jesus na cruz para pagar os teus pecados. Você acha que Deus não vai ouvir as suas orações? Outro detalhe que Jesus aborda, que é uma garantia que a nossa oração vai ser respondida, além do caráter, da bondade, da incomparabilidade da graça e da misericórdia de Deus, é a posição que nós ocupamos diante do Senhor. Não fará Ele justiça aos seus escolhidos? Preste atenção, se você crê em Jesus, você foi escolhido antes da fundação do mundo. O Filho de Deus morreu na cruz por você. Quando você crê, você foi adotado e Deus ama você como Ele ama a Jesus. Esse é o ensino das Escrituras. Ele é o seu papai querido e você é o seu filhinho amado. Porventura, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Ou seja, Deus é bom, é infinitamente gracioso, misericordioso, incomparável em bondade. E Ele ama você mais do que tudo nessa criação. Você acha que Ele não vai responder sua oração? Ainda que pareça que Ele está demorando. Deus trabalha conosco, irmãos. E o tempo é um dos grandes instrumentos que Deus usa para trabalhar conosco. Nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos do nosso jeito. E o Senhor fala assim, não vai ser do seu jeito. Quem manda sou eu. Eu controlo o tempo. E se você não entender, eu crio uma pandemia para botar você no seu lugar. Entendeu? Que o Senhor tenha compaixão de nós, irmãos. Que nós saibamos que Deus é bom, que Ele nos ama e deu Cristo na cruz para nos salvar, e ninguém nos tira da mão dEle. Mas que Ele é sábio, tudo acontece no tempo dEle. E ainda que pareça demorado, Ele está tirando, destruindo o velho homem no nosso coração, e nos fazendo mais dependentes, mais quebrantados, mais humildes, mais parecidos com Ele. Então dobre os seus joelhos. Deus vai responder a sua oração. Muitas vezes Ele vai dizer um sim imediato. Às vezes Ele vai ver se você está disposto a lutar por isso algum tempo. Se você não estiver orando de acordo com a palavra dEle, já perdeu o playboy, já era. Você não tem chance nenhuma. Mas algumas vezes Ele vai fazer você esperar para forjar em você o caráter de Jesus. Para que quando a bênção que você deseja chegar, não haja nenhuma sujeira sua para atrapalhar aquilo, mas a glória do Senhor resplandeça naquela bênção e o nome do Senhor seja exaltado sobre todas as coisas. A universidade da oração é a universidade da resposta, porque Deus é infinitamente bom, porque Ele nos ama, nós somos os seus escolhidos e Ele deu Cristo por nós. E porque Ele é sábio e usa o tempo para quebrantar o nosso ego e para nos moldar à imagem de Jesus. Louvado seja Deus, fique tranquilo, a resposta virá. Na hora certa chegará, sua vida mudará e o nome do Senhor você para sempre exaltará. Certa vez, irmãos, eu fiquei sabendo de uma moça na cidade de Guarulhos, que no ano de 1996, teve um momento de quebrantamento e tomou algumas decisões para andar mais próximo do Senhor. E aquela moça começou a orar a Deus, dizendo que ela queria servir mais ao Senhor, que ela queria ser mais útil nas mãos do Senhor. Ela era a última filha em casa, morava com sua mãe, sua avó, tinha feito o seu 2º grau, mais um curso técnico de computação, outro de contabilidade, também faria
o curso do Instituto Bíblico Eduardo Lane, do IBEL à distância, e ela começou a orar: Deus, me dá oportunidade para te servir. 6 meses depois, Deus fez um seminarista ir para a congregação lá no bairro que ela morava. Ela era da igreja do centro, da primeira igreja. Mas depois ela foi para a congregação. E eles começaram a namorar. No ano 2000, eles se casaram. Foram para o Chile. Lá tiveram 2 filhos, enquanto permaneceram 7 anos no ministério naquele lugar. E ela servindo a Deus intensamente, discipulando pessoas dentro de casa, sendo uma bênção no seio da família e na igreja de Jesus. Depois, aquela família foi para Brasília, ficou lá mais 10 anos, teve mais uma filhinha linda e preciosa, e também lá, naquela cidade, aquela irmã serviu ao Senhor, pregou a palavra para mulheres de Deus e foi uma grande bênção. E depois Deus a trouxe para São Paulo. E agora você já sabe que eu estou falando da nossa família, onde nós estamos há 3 anos. Aqui ela serve nessa igreja apoiando as mulheres da SAF, como secretária de espiritualidade, tem pregado a palavra para essas mulheres, também apoia na nossa escola dominical, mas tem pregado a palavra além das portas de nossa igreja, algumas vezes lá no Mães de Oração do Mackenzie. Ainda ontem à tarde, ela pregava num culto da Igreja Presbiteriana de Vila Gerte, em São Caetano. Ela, quando pediu a Deus em 1996, para Deus dar uma oportunidade para ela servir ao Senhor, ela não imaginava que ia sair de perto da mãe, ela não imaginava que ia sair de Guarulhos, ela entendeu que a vida dela continuaria daquele jeito. Mas sabe qual é o problema? O problema da oração é que Deus responde. O problema da oração é que Deus responde. E eu tenho contemplado na vida dessa preciosa mulher de Deus que eu amo, como Deus tem dado a ela a oportunidade de servir ao Senhor. Uma oração feita em 1996 está sendo respondida até hoje, no ano de 2020. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, ore. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Deus responde as orações. Louvado seja o nome do Senhor. Como está o seu desempenho na Universidade da Oração? Você não tinha nota para passar nessa universidade. Nenhum sistema de cotas te botaria lá dentro. Você só entrou porque Cristo Jesus morreu na cruz e pagou o seu pecado. E agora então, você tem livre acesso para estar nessa universidade. A Universidade da Oração é a Universidade do Dever. A Universidade da Oração é a Universidade da Perseverança. A Universidade da Oração é a Universidade da Resposta. Uau, pastor, preciso eu aprender mais alguma característica sobre esta universidade? Eu quero ser um excelente aluno, quero graduar-me com excelência, quero que minha monografia seja aprovada com louvor, e quero depois fazer o mestrado e o doutorado com laude. Ah, pastor, como é que eu faço? O que eu preciso aprender na Universidade da Oração? Entenda bem que a Universidade da Oração é a Universidade da Fé. A Universidade da Oração é a Universidade da Fé. Versículo de número 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Outra vez, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pastor, isso aqui que Jesus está falando não tem nada a ver com oração. Não, meu filho, tem tudo a ver. Porque se você não crê, você não ora. Quem não ora revela 2 coisas sobre si, irmão. Em primeiro lugar, revela que é um soberbo incomparável, topetudo, que se acha. Porque se não ora, é porque peita a vida sozinho, eu me guio, eu sei o que eu faço, eu estou no controle, eu resolvo meus problemas. Não entendeu nada. Quem não ora é soberbo, orgulhoso e incomparável.
Mas quem não ora também é incrédulo, porque não crê que Deus intervenha na sua vida, não crê na bondade e no amor de Deus. Então, ainda que tenha nome de crente, ainda que tenha uma postura que seja aplaudida por todo mundo, se você não ora, você é um soberbo e você é um incrédulo. E tem que se assegurar se tem Jesus no seu coração. Jesus disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O rei está voltando, irmãos. Quando Jesus voltar, como ele vai nos encontrar? Vai nos encontrar, como cantou a Giovana, de joelhos, sim. Ou vai nos encontrar ansiosos? Vai nos encontrar briguentos, encrenqueiros, angustiados, desconfiados? Como é que o rei vai te encontrar? Como diz a música, né? O rei está voltando, o rei está voltando. O rei está voltando, e aí, como é que ele vai te encontrar, meu filho? Ele diz, quando eu voltar, o Filho do Homem, Deus homem, eu vou achar fé na terra? Eu vou achar uma igreja que ora? Preste atenção, irmão, o que o texto está dizendo é que nos dias finais, poucos serão aqueles que demonstrarão essa fé na prática, em comparação com a grande maioria da humanidade. Eu quero ser um dos poucos irmãos que Jesus vai encontrar de joelhos em oração. A oração revela que nós cremos. E quando nós oramos, nossa fé é fortalecida. E é interessante que quando nós oramos e nossa fé é fortalecida, Deus nos prepara muitas vezes para que nós mesmos sejamos a resposta das nossas orações. No ano de 2018, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu recebi um livro de presente do nosso presbítero Humberto. O nome do livro é O Transplante. E o livro conta a história do pai dele, presbítero Feliciano de Carvalho. Aquele irmão saiu da cidade de Assis, veio a São Paulo visitar um amigo que fazia 27 anos que ele não via. E o amigo tinha falência total dos rins e ninguém na família tinha possibilidade de fazer o transplante. E ele foi orar por aquele amigo. E sabe qual é o problema da oração? É que Deus responde. Ele orou por aquele amigo. E quando ele orou, o Espírito Santo incomodou o coração dele, mostrando que ele era a resposta para aquela oração. Exames foram feitos, ele comunicou sua família, usando uma expressão chilena, né? Cuento corto, ou seja, para resumo de conversa, 3 meses depois daquele nosso irmão estava em São Paulo, doando um rim para o seu amigo, que teve uma sobrevida, porque um servo de Deus resolveu ouvir a voz do Senhor e crer no Senhor e ser a resposta das orações, ouvindo o chamado do Senhor. Eu quero perguntar a você, se aqui na nossa igreja alguém precisasse de um rim, nós teríamos na nossa igreja alguém que seria disposto a dar? Existe essa fé no nosso meio? Jesus ainda encontra esse tipo de fé na terra? Meu irmão, vai orar. Quem ora tem sua fé fortalecida. E quem ora está disposto a se tornar a resposta para as suas próprias orações. Nós vemos isso em Neemias. Neemias está em Susa, diante do rei do Império Medo-Persa, o judeu mais influente do mundo. Ele fica sabendo que Jerusalém está destruída, ele começa a orar por ela durante 4 meses, e enquanto ele vai orando, o Senhor vai trabalhando o coração dele, e no final ele diz, Senhor, me dá mercê perante este homem, eu aceito voltar para Jerusalém, para reconstruí-la. Ah, meu querido amigo e irmão, quando eu era um jovem seminarista, eu ouvia falar de igrejas se esfriando na Europa, se esfriando no mundo inteiro, inclusive no nosso país, e Deus colocou no meu coração a sede de orar pelo reavivamento, e de ver igrejas sendo restabelecidas e restauradas pelo Senhor. E ali Deus estava moldando o meu coração, para ter um ministério de revitalização, um ministério de reavivamento pela pregação da palavra de Deus, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que nós, irmãos, oremos e creiamos, e como dizia o grande William Carey, espere grandes coisas de Deus, faça
grandes coisas para Deus. Ao final desta mensagem, eu quero lhe perguntar, que tipo de aluno você tem sido na escola da oração? Vai ficar em dependência? No semestre inteiro, você não assistiu uma aula? Seu pai está sabendo, a coisa é séria. Como é que você vai se explicar? Emende a sua vida. E se você não tem uma séria vida de oração, peça perdão ao Senhor. Pastor, o que eu vou fazer? Eu tenho sido um péssimo aluno na escola da oração. Entenda que você não é aceito por causa do seu desempenho nessa escola, mas foi por causa do maior diretor que essa escola já teve e ainda tem. Quando ele estava ali naquele jardim terrível, sentindo o peso da ira de Deus, ele orava e suava, seus amigos não puderam orar com ele, o abandonaram sozinho. Ele diz: orai para que não entreis em tentação. E ele orava, gemia, lutava na alma, e a sua luta era tão grande, a batalha espiritual era tão intensa, que ele chegou a transpirar grandes gotas de sangue. Veio um anjo do céu para confortá-lo, e eu imagino a sua respiração entrecortada, ele transpirando, dizendo: Pai, é muito difícil suportar a tua ira. Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice da tua ira, ele é terrível. Pai, Pai, mas que se faça a tua vontade, Pai, não a minha. Pai, é muito grande o cálice da ira contra o pecado. Pai, se possível, passa de mim. Pai, me socorre. Mas Pai, eis-me aqui. Pai, que se faça a tua vontade, não a minha. E porque ele, com grande suor, sangue, lágrimas, se dispôs a obedecer, ele foi fortalecido e disse aos seus discípulos: levantai-vos, já vamos, o traidor se aproxima. Judas lhe deu um beijo, ele diz: amigo, para que vieste? E os homens foram para cima, e aí ele disse: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. Ele disse: eu sou. Quando ele disse eu sou, usando o termo que ele era Deus, todos aqueles homens caíram por terra. Está o seu poder. Foi o rugido do leão, Jesus, antes da crucificação: eu sou. E eles caíram. Mas de logo em seguida ele se submete como cordeiro e se deixa prender. Diz a eles: venham, prendam-me a mim, deixem esses outros irem embora. E ele vai para a cruz e recebe a ira de Deus no seu lugar e no meu lugar. Você só pode estar na escola da oração porque Jesus te amou e morreu na cruz para apagar os seus pecados. Creia nele como o único mediador entre Deus e os homens, como seu único Senhor e Salvador. E você já será matriculado automaticamente na escola da oração. Entenda que você foi aceito por causa do que ele fez. Mas agora que ele te amou tanto e te deu a oportunidade de estudar numa universidade mais prestigiosa, que é a Universidade de Harvard, ou que é a mais antiga do mundo, de Bolonha, e Salamanca, dentre as mais antigas, se ele te botou lá, honre o nome desse Senhor maravilhoso. Tome vergonha, seja responsável e seja um bom aluno na Universidade da Oração. A Universidade da Oração é a Universidade do Dever, é a Universidade da Perseverança, é a Universidade da Resposta, é a Universidade da Fé. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você um excelente aluno nessa escola de oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos. Peça a Ele o perdão dos seus pecados. Peça a Ele perdão porque você tem sido orgulhoso e incrédulo, porque não tem orado. Mas diga: Senhor, atrai-me para Ti. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser uma mulher de oração. Aí na sua casa, peça perdão, Senhor. Você tem tempo para tudo. E vem me dizer que não tem tempo para orar? Deus tenha misericórdia de você. Diga: Senhor, me perdoa, me ajuda, me chama para perto de Ti, me faz mais humilde, me enche de fé. Eu quero ter comunhão contigo por meio da oração. Vamos orar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Querido Deus, eterno Pai, essa mensagem, Deus, é como um explosivo no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quantas vezes temos falhado na nossa vida de oração. Perdoa por todas as vezes quantas somos tão soberbos e achamos que podemos, pela força do nosso próprio braço. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos, tem misericórdia da nossa igreja. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, perdão, Senhor, quando vem o problema e a dificuldade, nós achamos que é fazer. E tem hora que o Senhor está dizendo, para, dobra o joelho e observa o que eu vou fazer. Ó Senhor, nós queremos ver o que o Senhor vai fazer. Como disse nosso irmão Patrick Johnston, quando o homem faz, ele faz. Quando o homem ora, Deus faz. Faz, Senhor, porque Tu já fizeste dando na cruz por nós. Faz, Senhor. Faz Tua obra. Abala o nosso ser. Faz Tua obra. Faz o que precisa fazer aqui na Unida. Faz, Senhor. Nós não queremos atrapalhar. Faz o Senhor o que precisa ser feito. Glorifica o Teu nome. Obrigado por nos matricular na universidade mais importante da história da humanidade. Perdoa pela nossa tolice, porque nós não sabemos valorizar a escola na qual nós estudamos. Mas faz de nós, ó Deus, ó Pai, melhores alunos nessa universidade da oração. Dá-nos a bênção de obedecer voluntariamente com alegria. Senhor, faz-nos perseverantes, tira de nós essa lamúria, essa lamentação, tira isso do Teu povo, Deus. O que é isso? Isso é coisa de povo de Deus, Senhor, tem misericórdia. Levanta o ânimo do Teu povo, Senhor. Que nós não esmoreçamos, que nós sejamos fortes no Senhor pela Tua graça. Pai, lembra-nos cada dia o quanto o Senhor é bom, quem nós somos diante do Senhor, os Teus escolhidos, os Teus amados. E dá-nos paciência quando não vem no nosso tempo, porque o Senhor está operando no nosso coração. Pai Santo, obrigado porque nós temos a certeza que o Senhor vai responder. E o Senhor perdoa a incredulidade do coração do Teu povo. Temos visto muitas igrejas fecharem as portas por causa de incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Falta de fé é pecado, é ofensa ao Senhor. É deixar de acreditar no Teu poder. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque quantas vezes temos Te ofendido com incredulidade. Perdoa o Teu povo. Abençoa o nosso coração. Enche-nos do Espírito Santo. Eu quero pedir, Deus, ó Pai, que o Senhor me ajude a crescer cada dia mais na intimidade contigo. O Senhor me ajude a fazer bons discípulos de oração em casa. Pai, que o Senhor nos ajude nessa igreja. Ó Pai, que a Unida não seja só conhecida pelos feitos históricos de santos homens que aqui passaram, mas que ela seja conhecida como a igreja que dobrou os seus joelhos e viu Deus abrir os céus, descer e fazer grandes coisas para a glória e para a honra do nome de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.